Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, quarta-feira, Brasileirão 2020, nona rodada. Compadre, tá passando rápido, tudo passando muito rápido. E nessa nona rodada, na quarta-feira, com seis jogos interessantes, muita coisa acontecendo, algumas surpresas em algumas partidas, e um dos jogos mais esperados desta rodada foi o confronto entre Santos e Atlético Mineiro. Placar do jogo: Santos 3, Atlético Mineiro, o Galo, 1. E é desse jogo que a gente vai falar agora, vai fazer a nossa resenha. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Peixe, e você, meu amigo torcedor do Galo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal. Tô indo para lá e para cá, a cadeira tem rodinha. Peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, o 022 9922 54512. Vai lá no nosso WhatsApp, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Tem times ainda que não tem grupo. Então, se eu colocar você e só tiver você, não saia, espere que tá chegando mais pessoas. Tem times que ainda não tem. Não tem, tem uma ou duas pessoas só. Mesmo assim eu estou começando a criar o grupo. Então dessa força aí, se eu te colocar no grupo e só ter você, não tá só você, tá eu e você. A gente vai bater papo, porque depois aos poucos vai entrando mais torcedores. O número tá aqui embaixo na descrição, e se você quiser ajudar o canal a crescer, é só você se tornar membro do canal, tá aqui escrito de azul, seja membro. Vamos lá, galera. Santos 3, Atlético Mineiro 1. Bom, vou dizer uma coisa, cara. Eu disse aqui sobre o Santos, que o Santos fez 2 jogos que teve aí várias polêmicas em relação ao árbitro de vídeo. Estão lembrados? Falei, o Santos vem jogando bem, mas os resultados não vêm ajudando. É uma pena. O Santos merece ganhar, coisa e tal. O Santos jogou 2 partidas em casa, fez apenas 1 ponto, acho que foi até contra os 2 cariocas, acho que foi contra o Vasco e contra o Flamengo, se não estiver enganado. Contra o Flamengo, teve de cara 2 gols anulados. Jogou melhor, foi pra cima, coisa e tal. Mas aí eu te digo, ontem, eu estou gravando na quinta-feira, ontem na quarta, no dia do jogo, e no jogo, 15 minutos de jogo, era para estar Atlético Mineiro no mínimo 2. Igual o Santos fez com o Flamengo, tá lembrado? Gol anulado, coisa e tal, caralho, aquela pressão, coisa e tal, e acabou o Santos perdendo. Meu amigo torcedor do Santos, o mundo é redondo, filho. O mundo não tem quina para você se esconder. Uma hora você tá em cima, outra você tá embaixo. Da mesma maneira que você, uma hora o destino não vai a seu favor, daqui a pouco o destino vai a seu favor. Então tem muita coisa que a gente reclama, e reclama com razão, que é chororô, porra. É do futebol, parceiro. Você pode não concordar, esse papo de essas coisas só acontecem com o meu time. Porra, não é verdade. Não é verdade. Todo mundo no futebol é favorecido e todo mundo é prejudicado. Tem que parar com esse montão de mimimi, não é só do Santos, não, do Atlético Mineiro, do Flamengo, Fluminense, do Botafogo, do Grêmio, de tudo. Porra, vieram aqui e só roubam a gente, igual o Cuca falou. Porra, uma hora tem que dar nosso favor, não tem que dar nosso favor nada, não tem que roubar pra ninguém. As coisas acontecem. A gente sabe que tem algumas sacanagens que pode haver, lógico que a gente sabe que pode haver. Mas do futebol, a nuvenzinha preta, ela fica rodando, uma hora para num lugar, outra hora para no outro. Ontem, esse resultado
Foi uma questão de competência, incompetência, sorte, falta de sorte, para os dois lados. Era com 15 minutos para estar 2-0 Atlético Mineiro fácil. Fácil. O goleiro do Santos fez milagre. Milagre. Senão o Santos já tinha tomado 2 de cara. Aí depois disso, o que acontece? Tem um jogador do Atlético Mineiro expulso. O Rafael. Que, vamos ser bem sinceros, ninguém está falando muito, eu não estou vendo muito repórter falar. Mas se é um treinador brasileiro, eu não sou contra o treinador estrangeiro, sou a favor. Porém, tem algumas coisas que eu tenho que concordar com alguns comentaristas no tela, que aí eu concordo com eles. De vez em quando, as pessoas são um pouco benevolentes com o treinador estrangeiro. Se é um treinador estrangeiro que está fazendo isso, que o São Paulo está fazendo, o mundo está caindo na cabeça dele. O que eu estou falando? Ele deixou o Vitor, que é um símbolo dos melhores momentos do Atlético Mineiro, de lado. O Vitor vai virar terceiro goleiro. Ele tem o Rafael, mas já pediu o goleiro que estava no Santos, que trabalhou com o Santos. O Rafael já sabe que vai ser banco. Ah, é profissionalismo, é o capitalismo selvagem, eles que se preparem. É muito bonito no discurso, mas na prática é diferente. Você desanima o cara. Você desanima o cara. Estão culpando o Vitor pelo frango. E a cagada que o Rafael fez? O que ele foi fazer ali no meio? Não era melhor ele trocar, talvez tomar o gol, do que uma expulsão e deixar o time o jogo inteiro praticamente com 10 jogadores? Ele tomou a decisão errada, porra. Mas o nego tá metendo o cacete no Vitor. Quem é que botou o Rafael, que joga com os pés, pra jogar lá na frente? É o Sampaoli, parceiro. Então, tem algumas coisas que as pessoas reclamam, acham que isso acontece. Não. Então, o Atlético Mineiro deu-lhe um sufoco, só que não fez o gol. E vamos ser bem sinceros, porra, o gol não saiu por detalhe mesmo. O goleiro do Santos fechou o gol, fez uma defesa que ele espalmou, depois chutou, ele espalmou com a outra mão. Bola bateu para lá, bateu para cá, sobrou para ele. Faltou um pouquinho de sorte o Atlético Mineiro, sobrou muita sorte para o Santos, além de competência do goleiro, um pouquinho de sorte, porque o goleiro tem que ter sorte. Se o goleiro só for competente, ele não ajuda. O goleiro tem que ser competente e ter sorte. Tem que andar do lado. O goleiro pode ser muito competente e naquele dia não está com sorte. Sorte faz parte. O cara que não fala, não, eu não conto que sorte faz parte. Sorte faz parte. Igual teve ontem no jogo do São Paulo, porra. As duas, teve 3 bolas, uma bateu na trave, o goleiro não ia pegar. Os outros 2 pênaltis, bateu na trave e o outro foi pra fora. O goleiro também não ia pegar. É um pouco de incompetência do outro jogador, mas é a sorte do goleiro também. Então, o Atlético Mineiro sufocou, massacrou, poderia ter feito 2-0. Não fez. Santos não viu a cor da bola nesses 15 minutos. Deu um ataquezinho, acho que com o Marinho. Só que depois teve a expulsão. Aí, vamos lá para a expulsão do jogo. O Sampaoli gosta de sufocar o adversário. E estava sufocando. Eu acho que era questão de tempo. Acho que já tinha até passado do tempo do Atlético Mineiro fazer o gol. E ele adianta suas linhas. Só que, na minha visão, houve um erro. Um erro de marcação do time do Atlético Mineiro. Um erro de posicionamento ali. E também, lógico, a qualidade, acho que foi do jogador do Santos,
do jogador do Santos, de ter visto o Marinho e apostado na corrida. Porque era óbvio que se bota na frente com os dois zagueiros do Atlético Mineiro, quando os jogadores do Atlético Mineiro piscaram, o Marinho já estava dentro do gol. O Marinho vive uma fase exuberante, além dele ser muito bom jogador. O nego acha que por ele ser folclórico, ele é muito bom jogador. Muito bom jogador. E tem times que não tem nenhum jogador nem parecido com ele. Tem time que se tivesse um Marinho, estaria no outro patamar. E eu vou te dizer mais. O Palmeiras, se tivesse um Marinho, estaria melhor. O São Paulo. Eu acho que todos os times, se tivesse um Marinho, hoje, estaria melhor. Ah, Magalhães, você não vai falar. E o Flamengo, que fala muito, será que o Flamengo, se tivesse o Marinho, estaria melhor? Também acho que estaria melhor. Ele ia acrescentar do mesmo jeito. No Internacional, porra, no Internacional, que é o líder, o Marinho ia cair que nem uma luva com a fase que ele tá. Ou seja, o Marinho, hoje, jogando do jeito que tá, ele ia ser titular em qualquer lugar. Ah, nego ia dar um jeito. Com a fase que ele tá, ele teria que ser titular em qualquer time. E ele chama a responsabilidade. Ele chama a responsabilidade. Coloca aqui, dá no meu pé. E o jogador encontrou muito bem. Por que eu estou falando que houve um erro, e esse erro pode ser do Rafael, que para mim também errou, ele tomou a decisão errada. Ele tinha que pensar, se eu for expulso com 15 minutos de jogo, meu time vai ficar com a menos o jogo inteiro. É melhor tomar o gol do que eu ser expulso. Ele preferiu ser expulso e não tomar o gol. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Então ele decidiu errado. Porém, os dois zagueiros estavam abertos no meio de campo. Meio de campo, bolinha aqui do meio de campo. Estava um de um lado, outro do outro. E quem é que tinha que estar fazendo o pivô? Tinha que estar alguém ali fazendo aquele meio. Porra, era o goleiro que tinha que estar ali no meio de campo? Não era. Porque o jogador do Santos podia pegar uma bola lá de trás e estava dentro do gol. Então o goleiro tinha que estar no gol. Ele não estava. Ele estava um pouco adiantado, que é a ordem do Sampaoli. Ele estava um pouco adiantado. Só que a bola foi enfiada no meio dos dois zagueiros, na diagonal. Era óbvio que o goleiro ia chegar atrasado. E vamos ser bem sinceros, o goleiro estava bem adiantado. O goleiro do Atlético Mineiro estava bem adiantado. A bola foi muito bem enfiada. Acreditou na velocidade do Marinho, mas houve um erro. Houve um erro. Porém, é do esquema do Atlético Mineiro, como era do esquema do Flamengo, ficar defensivamente muito exposto, contar muito com a individualidade dos seus jogadores defensivos. O Flamengo de 2019 contava muito com isso. Umas vezes, na maioria das vezes deu certo, mas teve algumas vezes que deu ruim, tomou um saco do Bahia de 3. O próprio Santos, aí já foi numa outra condição, mas meteu 4 no Flamengo, porque era muito exposto, dava muito a cara a bater, era muito ofensivo. Eu gosto, não estou falando que é ruim, eu gosto, mas se expõe, e o Atlético Mineiro se expôs. Para mim, é um erro tático, porque você se expor, tendo Soteldo por um lado, Santos no meio e Marinho numa fase espetacular pelo outro, é quase que meio suicídio. E o Sampaoli ter sido treinador, mais suicídio ainda. Mas acredito que o Sampaoli imaginou, vou meter o gol primeiro, depois eu puxo um pouquinho para trás e saio no contra-ataque e tiro o campo para o Santos jogar. Imagino que foi isso. Quase que deu certo. Quase que deu certo. Porque 10, 15 minutos só deu Atlético Mineiro. O Santos não viu a cor da bola. Aí teve a expulsão. Tem a expulsão. Troca jogador. Entra o Vitor.
No primeiro lance, o Vitor toma um frango. Aí, parceiro, aí é o abismo, aí é o mundo se acabando, né? -1, jogando fora de casa, o goleiro, primeiro lance, toma um frango. Por mais experiência que o Vitor tenha, a bala mexe. 1-0 Atlético, 1-0 Santos. Inevitavelmente, não pode se negar, o Atlético foi um time bravo, continuou indo para cima. Porém, tem um detalhe. Esses times muito ofensivos, esses times onde os técnicos são muito detalhistas, igual o Sampaoli, as peças têm que funcionar. Como diz aí, relógio suíço, né? Mecânica suíça, tudo certinho no seu ponto. Esses times assim, quando perde uma peça, já não funciona muito direito. Porque tem times que entram com 11, mas necessariamente não jogam com 11, joga sempre com 10 ou 9, que sempre tem um ou dois que é nulo no time, não serve para nada, mas tá ali fazendo número. A grande maioria dos times brasileiros sempre entra com pelo menos -1. E tem mais dificuldade quando perde um jogador. Mas mesmo assim, o Atlético Mineiro foi para cima. O Santos, o que é o normal? É o time que está com um jogador a mais tomar a rédea do jogo, ir para cima. E o time que ficou com a mais recua, fecha a casinha e tenta sair no contra-ataque. Não foi isso que aconteceu o contrário. O Santos deu uma recuada, deu campo ao Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro foi para dentro, não se inibiu por estar com -1, e foi para dentro. E conseguiu o empate. Fez 1-1. Foi para dentro. Então isso é legal. E mostra uma diferença de muitos treinadores brasileiros. Foi para dentro. A expulsão foi no contra-ataque, porque quem estava lá dentro era Atlético Mineiro. Faz parte. O gol rápido também faz parte. E o Atlético Mineiro continuou mesmo com -1, foi tentando, mas é óbvio, com -1 tendo que correr mais, ele acabou dando campo pro Santos. E o Santos foi tentando aproveitar as brechas que davam, com a velocidade do Marinho, com a qualidade do Sanches, com a velocidade do Soteldo. Tomou o empate, mas acabou fazendo o gol com o Marinho, numa jogada lá do lado direito para o lado esquerdo, onde ele escorou. E depois ainda sofreu pênalti no final do jogo, onde decretou empate, ele bateu e fez o 3-1. Mas o jogo, enquanto estava 11 contra 11, o jogo foi do Atlético Mineiro. O jogo foi do Atlético Mineiro, incontestável. Voltando lá ao início do vídeo, é o que eu estava falando. Nada melhor do que um dia após o outro. O Atlético Mineiro, talvez se não tivesse o jogador expulso, pelo andar da carruagem, o resultado poderia ser outro. Poderia ser outro. Então aqueles 15 minutos, aquele início avassalador que o Santos teve contra o Flamengo, e não fez o gol, acabou perdendo a partida, agora foi o contrário. Foi o Santos que tomou no sufoco do cacete, poderia ter tomado 2, 3 gols, não tomou e acabou ganhando o jogo. Isso é o futebol, parceiro, é dinâmico. A nuvenzinha, ela fica andando. A nuvenzinha tá parada na cabeça de Corinthians, tá parada na cabeça do Botafogo, que não consegue ganhar, só empata, do Atlético Paranaense, deu uma parada, no Fluminense agora. No início do campeonato tinha parado em cima da cabeça do Flamengo, agora ela saiu. Ela fica rodando. Parou no Santos, agora saiu. Ela fica rodando. Então esse só acontece comigo, não só acontece com o seu time, acontece com todos, parceiro.
Acontece com todo. A gente sabe que tem umas sacanagens de vez em quando joga os times do Sudeste contra os times do Nordeste. A gente sabe que tem uma sacanagem. De vez em quando o árbitro dá uma olhadinha, não, é do Nordeste. A gente sabe que tem um certo preconceito. E não é de hoje. E não é de hoje. Agora os times aqui do Sudeste e até do Sul, contando ali o Grêmio Internacional que tem força, isso é mais difícil. Então, filho, a nuvenzinha roda. Então o jogo mesmo, mano a mano, teve com 15 minutos que o Atlético Mineiro foi melhor. Depois é muito mais complicado analisar, mas mesmo assim eu tiro o chapéu para o Atlético Mineiro. Foi guerreiro, não foi covarde, partiu para dentro, conseguiu fazer o gol, mas era muito difícil, porque o ritmo do jogo que se impõe no Atlético Mineiro é muito intenso. Então, com um a menos, vai cansar mais. E nesses estilos de jogo tem que ter os 11, porque os 11 são muito importantes. E um estilo mais cadenciado, não. Tu pode jogar com 10, que os caras vão se poupando. E o Santos, como fez no jogo, acho que foi contra o Ceará, que ficou mais atrás e deu a bola para o adversário, ele fez de novo para aproveitar a velocidade dos seus jogadores de frente. Tá errado? Não, não tá errado. É uma maneira, é uma forma. Então utilizou bem, soube utilizar um homem a mais o Santos, ganhou de 3-1, não foi injusto, soube utilizar, já tivemos times aí que teve um a mais e perdeu o jogo, já tivemos, a gente sabe disso, vários. Tem time que tá jogando com 11, quando perde um jogador joga melhor, porque os caras acabam se desdobrando mais. Então, cara, foi um grande jogo, animado, pena que teve um jogador expulso, porque eu não estou falando pena em relação ao Atlético Mineiro, eu queria que o Atlético Mineiro ganhasse. Não é isso. Porque 11 contra 11 fica mais. É nivelado, mas o Santos não tem nada a ver com isso. Para mim, houve erro de marcação e erro de decisão, de tomada de decisão do goleiro do Atlético Mineiro. O Rafael tomou a decisão errada. Ele saiu quase no meio de campo. Aí é do esquema. O Sampaoli não pode brigar com ele, dar esporro no cara, porque é o esquema. Ele joga muito avançado. A falta foi quase no meio de campo. Uma coisa é se a falta fosse na entrada da grande área. Não foi. Foi quase no meio de campo. Houve uma desarrumação. Ele poderia trocar a expulsão pelo gol, que o Atlético Mineiro com 11 tinha condições de virar o jogo, o tanto que conseguiu empatar. Imagina, o Atlético Mineiro empatou e se continua com 11, o jogo vai ficar muito parelho. E o Atlético Mineiro estava melhor. Então, a tomada de decisão do goleiro foi errada, eu não estou aqui crucificando ele, mas foi errada. Ele fez uma troca errada, principalmente com 15 minutos de jogo. Então aí tem erro de posicionamento no Atlético Mineiro, a tomada de decisão errada do goleiro, uma exposição excessiva do Sampaoli em relação ao ataque do Santos, que ele tinha que tomar um pouco mais de cuidado e não deu. Os zagueiros ficaram completamente dispersos, abriram demais. Geralmente quando acontece isso de abrir, sempre um volante vem pro meio, não é o goleiro que tem que fazer aquele cara entre os zagueiros. Nesse esquema acaba fazendo, de vez em quando no do Rogério Ceni isso acontece, só que o do Rogério Ceni também não é tão exposto assim. Para mim houve um erro ali de colocação. O Atlético Mineiro muito desperto. Geralmente o Atlético Mineiro defensivamente, quando começa o jogo, ele começa muito acelerado para o ataque e defensivamente ele está muito disperso. O Atlético Mineiro tem que melhorar isso, que não é a primeira partida. O Santos aproveitou bem, depois infelizmente teve a falha do Vitor, que aí complicou um pouquinho mais, mas mesmo assim, o Atlético Mineiro mostrou muita qualidade, muita força, tem que melhorar, não o time intransponível, como muitos começaram a falar. Não tem time intransponível, não tem no Campeonato Brasileiro, é tudo muito parelho. E como eu disse, o Santos vinha melhorando muito de qualidade, muito de produção. O Santos sabe jogar com a bola, sabe jogar sem a bola, tá vendo que no contra-ataque é muito forte, tá aproveitando a fase
esplendorosa do Marinho. E o Atlético Mineiro não tem que abaixar a cabeça, fez uma grande partida, mas com o estilo de jogo do Sampaoli, com um a menos cansa. Muitos vão criticar, pô, por que o Sampaoli não recuou? Pô, mas estava perdendo, ia recuar? Estava perdendo, ele queria ganhar o jogo. Ele não pensa em perder o jogo. Ele empatou e continuou para dentro do Santos para virar o jogo. Isso é muito diferente dos treinadores aqui do Brasil. Isso não se pode negar. É diferente. Que aqui no Brasil, o cara tá com -1, consegue empatar, fodeu, ele vai puxar todo mundo para trás e vai sair no contra-ataque. Ele não fez isso. Ele não fez isso. Muitos não vão gostar. Tenho certeza que até torcedores do Atlético Mineiro não vão gostar. Vão falar, pô, ele tinha que ter recuado. Empatou com -1, era bom. Também não está fora de razão. Mas eu gosto sempre que o treinador busque a vitória. Ah, mas aí ele não teve o resultado. Lógico, tudo tem seu risco. Ele arriscou, não deu certo. Mas em compensação, se ele arrisca, faz o 2-1, segura o resultado e sai da Vila Belmiro com 3 pontos com o jogador a menos, e eu endeusar o cara. Ele é assim, o São Paulo é assim. Ganhando ou perdendo, ele não recua nunca, ele parte para dentro. Uns gostam, outros não. Eu, particularmente, gosto do time sem querer o gol. Lógico, você vai chegar numa final ou num mata-mata, você tem que ter uma consciência. Mas num campeonato de pontos corridos, você conquistar 1 ponto ajuda um pouquinho. Agora, 3 pontos ajuda muito. É por isso que no campeonato de pontos corridos é muito melhor uma vitória do que 2 empates. É melhor você perder, em 2 jogos você perder um jogo e ganhar 1, do que empatar os 2. Ah, eu não perdi, pô, mas fez 2 pontos. Eu perdi 1 e ganhei o outro, fiz 3. Estou na tua frente. Então é por isso que ele arrisca. Mas um grande jogo do Santos, a nuvenzinha saiu, nada melhor do que um dia. A nuvenzinha pode voltar no Santos? Pode. A nuvenzinha pode chegar no Atlético Mineiro? Pode. Essa nuvenzinha que dá uma travada nos times está rodando pelo Brasileirão. Toda hora ela bate na cabeça de um, aí fica lá 3, 4 rodadas, depois vai embora, vai para outra. Ela fica rodando. Ela fica esperando alguém. Alguém deu mole, ela pousa. Essa é a verdade. Um grande abraço, até mais. Valeu, fui!